Eu conheci a Gislande após ter um burnout em uma drogaria. Eu tava saindo dessa drogaria, né, começando a entrar com o processo mesmo de rescisão direta, porque realmente eu entendi que as condições de trabalho na drogaria eram insalubres. Não pagava insalubridade, era carga horária excessiva de trabalho, desvio de função. E a Gislândia, eu tive uma luz, né, em relação a uma outra área de trabalho que eu não conhecia, que é essa área de assuntos regulatórios, era essa área de prestar consultoria, de trabalhar com produtos e também serviços de interesse à saúde, que é um mercado muito bom, que é um mercado que te dá mais liberdade de tempo, é uma carga horária menor, você consegue ter mais tempo com a sua família. Eu comecei a fazer o curso dela e na primeira semana ou na segunda eu já tinha fechado algumas consultorias. Então eu realmente entendi que é um mercado que existe possibilidade de ganhos, possibilidade de ter uma vida melhor, uma vida mais tranquila, né, sem um adoecimento mental, que era o que eu estava vivenciando ali no meu ambiente de trabalho, porque era extremamente tóxico. Fechei alguns contratos e hoje eu estou pensando, né, conjunto com esse cliente, para a gente formar uma parceria para ficar mensalmente. Eu vou dar um suporte para ele em todos os aspectos referente à legislação da drogaria, de toda a parte dos documentos. E em questão de valores, eu consegui fechar mais de R$ 6.000 com esses clientes que eu consegui adquirir. E após ter conhecido a Gislande Jardim e ter adquirido o combo farmacêutico de valor, e hoje fazer parte da comunidade. Eu acredito que é a primeira comunidade de farmacêuticos consultores do Brasil. Adquiriu muito na minha vida profissional a questão de acreditar que é possível, a nossa liberdade profissional. Estar dentro da plataforma, participar das mentorias, não só serve para a área regulatória, a área sanitária, da regularização das empresas. Também serve para a parte pessoal. E os ganhos, eu digo que, além dos financeiros, também foram além, me surpreendeu. O que eu adquiri já pagou o curso, acompanho de fora, que hoje eu estou em Portugal, na minha segunda casa, acompanho meus clientes daqui, tendo essa liberdade, eu já pagou o curso, adquiri já 4 vezes o valor do que eu investi. E aí, meu primeiro contrato eu fechei por R$ 500, foi uma clínica, depois apareceu outro, fechei por R$ 500 também, que era uma clínica de estética de uma amiga minha. E aí, ok, começamos a trabalhar nisso. A Gislande, ela dá todo um suporte, então ela é maravilhosa nessa questão, foi muito bacana. Inclusive, eu já cheguei a fazer auditoria em empresas de gases medicinais. Nem imaginava que existia uma vida pra mim além de drogaria, porque foi minha primeira e única experiência no ramo de farmácia. A Gislande, ela foi muito atenciosa. Ela me deu a faca e o queijo, só pra eu cortar. Então, assim, é algo que tem uma rentabilidade boa. Hoje, atualmente, eu sou promotora de laboratório dentro de uma distribuidora de medicamentos. Eu nem imaginava que eu poderia estar em algo que não fosse literalmente sendo farmacêutica atrás de um balcão. Então, quando você sacode a poeira, que você vê que existe vida além do balcão, é muito legal. Olá, aqui é Gislande Jardim e essa é a nossa segunda aula do nosso evento. E durante essa semana eu estou mostrando como é que você também pode transformar sua carreira de profissional da saúde indo muito além na sua profissão, criando autoridade, destacando no mercado como RT e consultor de empresas de saúde para você faturar R$ 15.000 por mês. E na aula de hoje eu vou te ensinar 3 grandes pilares do mundo da consultoria, os pilares que vão te ajudar a captar clientes, a realizar uma consultoria técnica com segurança e também crescer no seu negócio para você alcançar a remuneração que você sempre sonhou, que você sempre buscou na sua profissão. Além disso, eu vou te dar ferramentas práticas para você já sair daqui aplicando em seu trabalho. Ferramentas que eu mesma uso diariamente no meu fluxo de trabalho com consultoria. E nessa aula, eu quero deixar claro por que você também pode e deve dominar o mercado em várias áreas de saúde, como RT e, sobretudo, como consultor. E é com isso que você vai faturar R$ 15.000 por mês, mesmo que você não saiba, ou mesmo que você tenha medo de captar clientes, ou até medo de cometer erros. Quando você fecha um contrato, o
medo de entregar a sua consultoria por achar que não é competente. Aliás, isso é algo que eu escuto de muitos farmacêuticos. Gislande, eu tenho medo de errar, eu não sei como captar clientes, eu não sei como fechar um contrato. E se eu fechar o contrato, eu também tenho medo de errar na hora de entregar. Olha, o fato é que na grande maioria dos casos, os farmacêuticos que não gostam e não sabem captar clientes e nunca fizeram também uma consultoria, é porque captar clientes e entregar o serviço é um problema para eles, algo complicado e trabalhoso. Isso normalmente acontece porque o farmacêutico ainda não tem o conhecimento necessário, porque a partir do momento que você domina a captação de clientes e a técnica prática de consultoria, as chances são que isso vá se tornar algo muito prazeroso e eu posso até te dizer, divertido para você. E tenho faturado com consultorias desde quando eu conheci, né, a Gislande. Foi no momento em que eu tava de licença maternidade, devido à questão de ter que ficar com o meu filho, né, não tinha com quem deixar. Eu tive que sair do trabalho que eu atuava na época. É uma empresa, uma distribuidora de medicamentos, e eu tive que pedir a conta depois de 8 anos, né, de empresa. E quando eu me vi nessa situação, eu falei, puxa vida, né, o que eu vou fazer agora? Preciso de algo que eu tenha um ganho, mas que eu preciso ficar com o meu filho, né, não tem com quem deixar. E foi quando eu conheci a Gislande pelo Instagram, sobre a questão de consultoria na área farmacêutica, de ter uma liberdade de tempo, de espaço, uma liberdade financeira também, e isso me chamou muita atenção. Eu falei, bom, eu acredito que esse é o momento. Comprei o curso, comecei a fazer, né, o curso com a Gislande, e em menos de 2 meses eu já fechei o meu primeiro contrato. Daí logo veio o segundo, até hoje tem fechamentos de contratos, né. Nessa área eu consegui conciliar o tempo para ficar com o meu filho, né, e também ter os meus ganhos. Atualmente estou perto da faixa de 8 mil. Os primeiros contratos que eu fiz, que foram assinados, eu pedi um valor bem baixinho, porque eu tava assim, com receio, com medo, né, no começo. Foram 2 contratos, um foi em clínica de estética e o outro foi num salão de beleza e clínica de estética, 2 em 1. E cada um eu cobrei R$500. E daí os demais que vieram depois eu fui cobrando na faixa de 3 mil. E sem dizer também que dentro do curso eu conheci colegas para fazer parceria também na área de consultoria em outras áreas. Eu atuo na consultoria na área de clínica de estética, salão de beleza, estúdio de micropigmentação, e também tenho atuado com a parceria em outras áreas, como clínicas médicas, na própria área da farmácia, e isso tem me ajudado muito nessa questão da área farmacêutica, e tudo isso eu descobri no curso com a Gislande. Então isso fez muita diferença para mim, para minha vida, e hoje eu posso desfrutar, né, de cada momento com o meu filho, com a minha família, e ao mesmo tempo ter os ganhos que almejo tanto ter, né, e cada vez vai aumentando, e esse é só o começo. E mesmo que neste momento você não quer iniciar na consultoria, mas você deseja começar sendo responsável técnico de outras áreas, além de medicamento ou a empresa que você está, e não somente ficar aí nesse trabalho ganhando o que você ganha, você precisa da parte técnica. Você precisa também de ferramentas e do caminho correto, da forma que você deseja, que vai te dar segurança para você se destacar no mercado. Na primeira aula, eu mostrei para você as várias áreas de saúde diferentes que existem e que você pode atuar como RT e ou como consultor. Eu mostrei também com dados estatísticos oficiais a enorme quantidade dessas empresas e o quanto que elas vêm crescendo nos últimos anos e já cresceram. E a quantidade dessas empresas que ainda funcionam sem regularização, muitas nem mesmo na vigilância. E outra coisa que eu te mostrei foi pela pesquisa do LinkedIn. Você mesmo pôde ver a carência do número de profissionais especializados em consultorias para esse número gigante de empresas que existem no mercado ainda. E olha, eu vejo muitos farmacêuticos errando por aí, por não olhar para essas novas áreas e empresas e focar somente nesse mercado sangrento de drogaria, perdendo tempo, perdendo dinheiro e o pior de tudo, perdendo até a saúde. E isso pode estar acontecendo exatamente com você. Por isso que definitivamente esse é o maior segredo escondido deste mercado. A maioria de vocês nunca ouviu nem falar. Eu ainda te mostrei como que ele é acessível e barato e fácil de você iniciar no ramo da consultoria. Mostrei o quanto você, mesmo sendo um profissional iniciante, já consegue faturar. E eu ainda deixei claro que você não precisa nem fazer uma nova
faculdade, nem mudar de área, nem uma pós-graduação complicada e teórica para você começar a atuar neste mercado. E nem fazer inglês, como muita gente me pergunta. E por fim, eu abri os meus contratos e certificados de responsabilidade técnica, eu abri para você ver. Contratos que eu fiz com essas empresas e os certificados emitidos pelo próprio Conselho de Farmácia. Eu te revelei quantos novos contratos de responsabilidade técnica a especialização em consultoria me trouxe, me fazendo faturar só como responsável técnica mais de R$ 21.400 por mês, como eu te mostrei no meu próprio extrato bancário. Isso também está disponível para você. Por isso, se você nem assistiu a aula anterior, ela ainda está liberada para você assistir. Mas eu vou te falar, fique aqui comigo nessa aula agora. E depois, não deixa de voltar lá e assistir essa aula, para você ficar consciente da oportunidade que você não está enxergando, para você ficar consciente desse tesouro escondido. Agora, antes de eu começar com o conteúdo dessa aula, eu quero agradecer as centenas de comentários que eu recebi sobre a aula 1. Esses são apenas alguns dos comentários de farmacêuticos que eu recebi da aula 1. Farmacêuticos que são iniciantes, que estão no mercado também há anos, farmacêuticos de todas as idades, de tempo de profissão, que perceberam que expandir para outras áreas e para a consultoria é o segredo para ser bem remunerado, ter autoridade, ser valorizado e crescer em sua carreira profissional. Foi uma avalanche de pessoas participando. E eu estou muito, muito feliz com essa participação de todos vocês, com essa verdadeira comunidade engajada de farmacêuticos de alto valor que está cada vez aumentando. E isso me deixa muito mais animada, muito mais motivada em continuar produzindo cada vez mais conteúdo para vocês. E eu sei, talvez você ainda esteja pensando que isso é muito complicado ou que você não tem tempo para isso. Ai, meu Deus, eu trabalho de todo na drogaria. Ou talvez você pensa que na sua cidade não tem empresa para te contratar. Mas sobre isso, eu tenho algo muito importante para te dizer. Se você está totalmente comprometido com o seu trabalho e vive de sua profissão, mas você ainda não é bem remunerado, você ainda não vive com qualidade, você não pode ignorar essa oportunidade, independentemente de qual área você trabalha hoje. Você precisa se profissionalizar, você precisa ampliar a sua área de atuação, você precisa se tornar um especialista em consultoria, porque é isso que mais tem destacado os farmacêuticos, mesmo se você queira apenas continuar trabalhando como RT. Caso contrário, você corre um sério risco de ser totalmente ofuscado por um farmacêutico que entrou no mercado há menos tempo do que você e já percebeu a grande importância de se especializar, de se profissionalizar. Se tornou um especialista em consultoria para se destacar no mercado e ofuscou você. Acredite em mim e lembre-se, pelo amor de Deus, dessa frase. Daqui um ano, você vai desejar ter começado hoje. Então vamos ao conteúdo dessa aula, onde eu vou te falar quais são os 3 pilares da consultoria e, além disso, eu vou te dar ferramentas para você já sair dessa aula aplicando em seu trabalho. São as minhas ferramentas do meu trabalho diário de consultoria que eu vou te mostrar. Então vamos aos 3 pilares primeiramente. E o primeiro desses 3 pilares é a aplicação simplificada e prática das normas técnicas. Ao contrário do que a maioria dos farmacêuticos acredita, as normas técnicas para cada empresa são necessárias para facilitar e não para complicar o seu trabalho, como você talvez vive pensando. Desde que você transforme a RDC, a norma, em sua aliada, mas você precisa aplicar um princípio básico que eu desenvolvi e eu sempre uso esse princípio, eu nunca me esqueço dele. Você jamais deve tentar dominar e nem muito
muito menos decorar toda a legislação. E sim, você deve usar os limites, as regras, os requisitos e os prazos a seu favor para direcionar o seu serviço. Uma das ferramentas práticas que eu criei, partindo da própria legislação e que eu uso sempre, é um checklist. Com esse checklist, eu resumo e eu ainda direciono toda a aplicação da lei. E isso me dá eficiência, eficácia, otimiza o meu tempo em todas as minhas consultorias e mostra para o empresário minha autoridade e minha organização. Aplicando esse checklist, combinada com outra ferramenta que eu uso, que eu chamo de workflow, que é um cronograma de trabalho, que foi um cronograma específico que eu criei para aplicar toda a consultoria, eu tenho os meus passos claros. Desde o momento que eu fecho um contrato até o momento que eu finalizo tudo pronto para o meu cliente. E daqui a pouco eu vou mostrar para você como é que eu aplico esse checklist, essa ferramenta, como é que é a minha estratégia. Mas antes disso, eu quero ir te mostrando, te apresentando o segundo pilar. O segundo pilar que vai sustentar a sua consultoria para te dar autoridade é a captação de clientes e o fechamento de contrato. Para falar desse pilar, eu quero que você preste bastante atenção em algo. De nada adianta um mercado tão favorável como eu te mostrei na primeira aula e também um número baixo de profissionais que não vão concorrer com você, como também eu te mostrei, e também nada adianta você saber usar a lei a seu favor, aplicando o conhecimento e a ferramenta do checklist, e nem mesmo todo o conhecimento técnico adequado que talvez você até tenha, se você não souber captar esses clientes, precificar e vender o seu serviço. Então, para este pilar, é fundamental técnicas de negociação, de comunicação, habilidades de se comunicar, de vender, de apresentar uma proposta, de saber oferecer um contrato todo blindado, inclusive. Uma proposta irresistível combinada com o contrato. Uma técnica de negociação que vai fazer o cliente se conectar e ser atraído e mover para comprar o seu serviço. E para desenvolver cada uma dessas técnicas, você precisa de ferramentas próprias para cada uma delas. Ter um passo a passo prático para marcar uma reunião, aliás, para abordar primeiro um cliente, marcar uma reunião com ele, apresentar a sua proposta, usando a auditoria, inclusive, como isca, e negociar um bom valor para ele te pagar um bom preço. Daí a Gislane falou, continua, vai que vai dar certo. E seguindo certinho, né, o passo a passo, daí teve o primeiro fechamento de contrato, mesmo com a licença sanitária já em mãos. Daqui a pouco eu vou te mostrar uma dessas ferramentas da parte de negociação, deste passo a passo. E eu vou te explicar para você conseguir visualizar e compreender o que eu tô te falando aqui neste momento sobre estratégia e ferramenta prática, ok? Mas agora eu quero finalizar com o terceiro pilar, que é a parte de gestão e de crescimento do seu negócio. E aqui nós estamos falando de posicionamento. Posicionamento não somente em redes sociais, mas também em qualquer tipo de canal. Ou mesmo um posicionamento quando você estiver na presença física mesmo de pessoas, para você ou desenvolver uma parceria ou mesmo fechar um contrato. Para você criar uma autoridade de especialista em consultoria. Não somente um posicionamento para chegar até seu cliente, como também fazer o seu cliente se mover para chegar até você, te encontrar pelas vias sociais e se conectar com você, ou até num network, ou numa indicação ou parceria com profissionais específicos e estratégicos que vão apoiar o seu desenvolvimento e crescimento do negócio. Então, após agora você já ter os 3 pilares, como eu disse para você, eu vou te dar algumas ferramentas práticas para você já sair daqui aplicando, praticando algumas delas, até para você praticar mesmo como um estágio para experimentar. Eu quero começar te mostrando como é que eu simplifico a legislação através do uso do checklist. Então aqui vocês estão vendo um checklist para um tipo de empresa. Isso aqui, pessoal, é só para empresa de serviços. Quando fala de produto, tem outro checklist, produto para saúde, medicamento. Isso aqui, cada empresa, né, cada tipo diferente, a gente tem checklists específicos. Então o que eu disse? Usar a legislação a seu favor. Então esse checklist, desde o início até antes de você sair
do seu escritório ou casa para fazer a auditoria, você já tem que se preparar com ele. Então, o nome da empresa, nome fantasia, veja, aqui já tem dados, né? Quando você tem aqui um CNPJ, de maneira estratégia na hora da auditoria, você já vai descobrir se essa empresa já é regulamentada ou se ela não tem nada. Muita empresa não tem nem CNPJ, é completamente informal. Se ela tem responsável legal, proprietário, se tem alvará, licença, percebe? Desde a primeira linha, você já está fazendo uma auditoria dessa empresa. Você já vai perceber validade de documento, histórico dela na vigilância, tudo isso, né? Até número de funcionários. Por que esse checklist tem de ser usado de maneira estratégia? Porque ele direciona você desde o início até para o preço da sua consultoria. Além de que ele direciona o empresário para entender o valor do seu serviço e sua autoridade. Por isso que eu digo muito que não é a experiência prática que vai se definir na cabeça do empresário. Ele nem te pergunta se você tem experiência prática, porque você está tão instrumentalizado que ele percebe a sua experiência. Então aqui, olha, conferir KNAI, se está adequado. Isso aqui não é obrigação sua, é do contador, mas você já começa demonstrando que você é um parceiro que tem autoridade aqui, ó, porque você já começa a dizer para ele que um KNAI correto evita problema. Evita, inclusive, na hora de chegar lá na vigilância, ter que voltar lá atrás no início para corrigir problemas. Então, você já começa por aqui. E se a empresa não tem um KNAI adequado, ela já tem sua consultoria para já começar com um KNAI adequado, se a empresa não foi aberta. E se ela não tem adequado, para corrigir antes de chegar no final. Então, você já começa aqui, ó, mostrando autoridade, pedindo documento, falando com ele de projeto. Você já começa colocando as suas observações, as dúvidas do empresário, o status da empresa. Isso aqui é toda a legislação para essa empresa simplificada em tópicos, simplificada em checklist, para direcionar seu trabalho, independentemente se você vai fazer sua primeira consultoria ou se você já é experiente. Conheço muitos consultores experientes que não têm esse direcionamento e ficam muito tempo perdendo tempo numa mesma consultoria. Isso é perda de dinheiro. Então aqui você tem todos os itens de documentação que ele precisa e depois você tem todas as necessidades de equipamento, se for o caso, de estrutura física, ações que tem que fazer, como limpeza de caixa d'água, tudo isso aqui que tem que solicitar, por exemplo, um AVCB ou não para aquela empresa. Então você tem um direcionamento. Você pegou uma legislação e transformou ela numa linguagem simplificada para você. E aqui tem uma legenda, onde você também coloca o status. Está concluído, não está concluído, está em andamento, nunca teve. E tem um roteiro de inspeção muito claro. Aqui no caso, quando eu estou falando aqui de área de serviço, de salão de beleza ou clínica de estética, está definido outras coisas que existem lá dentro. Quantos profissionais existem? Isso aqui, ó, já faz você mencionar o tamanho da empresa, o possível faturamento. Por quê? Se você cobra um preço muito caro para uma empresa que é menor, está muito além da realidade dela. E ela acha que você é um profissional de um nível muito superior para atendê-la. Mas se você também cobra um preço muito barato de uma empresa que é muito gigante, que às vezes o seu valor vai ser menos do que o cafezinho que ele gasta por mês com funcionário, ele não te valoriza, porque ele te acha um profissional muito pequeno, ele não te dá credibilidade. Então, no momento que você tem isso aqui, ó, direcionando de maneira estratégia, você vai obter muitas informações que vão te ajudar na precificação, na geração de autoridade, na conexão com o empresário, desde que você use isso aqui, não simplesmente de maneira técnica. Para cada item desse, você tem que ter uma pergunta também estratégia para te direcionar. Vou te dar outro exemplo. Iluminação natural ou artificial, esse item é imprescindível. Então, quando você vai falar com o empresário da necessidade dele implementar mudanças que vão custar dinheiro, você vai gerar muito mais empatia se você analisa no nível de necessidade do item, quando é imprescindível, quando é necessário e quando é recomendável. Por exemplo, área privativa com refeitório para profissionais. Vamos imaginar que você chega na empresa e não tem isso. E a empresa vai ter que fazer uma obra muito grande e gastar muito dinheiro. Como você sabe que é um item recomendável, você vai dar algumas orientações sendo mais empático e dizer para ele:
vamos fazer isso, não vamos fazer a área, vamos criar um procedimento onde os funcionários, por exemplo, almoçam ou têm suas refeições fora, e aí a gente espera a vigilância vir e apresenta o POP já pronto, tem grande chance dela aceitar, sem você ter que gastar esse enorme dinheiro para fazer essa reforma. Só aqui, só num item, isso já me aconteceu. Eu fechei o contrato, porque o empresário imediatamente faz o cálculo. Gente, o que ela me livrou de fazer já paga, por exemplo, tudo que ela vai gastar, tudo que ela vai me cobrar de consultoria, ainda sobra muito dinheiro, é um terço do preço dela, eu gastaria 3 vezes mais para fazer isso aqui. Então, o checklist é o que eu disse, ele deve ser usado por você para direcionar o seu trabalho, para direcionar a geração de sua autoridade, conexão, empatia e fechamento de contrato. Todos esses itens precisam ser analisados por você, não só de maneira técnica, mas de maneira estratégica. Eu trouxe só alguns exemplos para que você possa entender e tirar da sua mentalidade que legislação é difícil, legislação é um empecilho de você ganhar dinheiro. Muito pelo contrário, legislação é uma aliada, desde que você saiba. O problema do funcionário é aliado a você, para você ganhar dinheiro. Então, no momento que você se prepara para uma consultoria ou uma auditoria, é dessa maneira que eu ensino os meus alunos, é dessa maneira que eu uso para fechar um bom contrato. E é muito importante você levar tudo isso que a norma pede para regularizar na vigilância através de um checklist que ajuda muito mais você gerar valor na cabeça do empresário. Sabe para que isso serve? Porque no momento que você der o preço, ele vai achar até barato. Isso facilita a negociação. E daqui a pouco você vai ver uma técnica de negociação para facilitar o fechamento do preço muito mais próximo do preço que você quer, que é o seu preço ideal da consultoria. Então, quando você precifica, você fala um preço que é muito mais alto, para uma empresa que fatura bem, essa empresa quer você lá dentro, te dá valor. E quando você precifica para uma empresa que não tem um faturamento elevado, ele já viu o seu valor através da maneira que você comunica e ele pede até parcelamento, mas dificilmente até pede desconto, porque ele quer você lá dentro. E é sempre o que eu digo, quem vem por preço vai. Quando você gera valor anteriormente, simplesmente não dá um preço seco, você fecha muito mais contratos. Então, essa técnica do checklist, ela tem diversas finalidades. É demonstrar sua autoridade, é gerar valor para o empresário, é facilitar a sua precificação e ele aceitar um fechamento de um bom contrato para você, que vai gerar valor para ele. E, por fim, você vai dar um preço coerente com a necessidade da empresa e a quantidade do serviço que você vai ter de realizar para você obter lucratividade. Então, fica aqui já esse entendimento diferenciado de legislação e de checklist. Você tem no checklist descrição de toda a documentação que a empresa precisa e você vai avaliar regras, você vai avaliar tudo de maneira estratégica, mas dentro da padronização da lei. Então, eu trouxe essa ferramenta para você conhecer, para você entender uma ferramenta muito prática que pode te auxiliar a resumir, interpretar e parar de acreditar que a lei é uma dificuldade para a sua vida, mas pelo contrário, tornar a lei a sua aliada, inclusive para você negociar bem com o empresário e mais tarde na entrega da sua consultoria, saber envolver os empresários. Você não vai precisar nem convencer empresário e funcionário daquilo que precisa aplicar dos requisitos da lei. Essas técnicas são técnicas que vão te auxiliar muito a fechar uma boa consultoria e entregar um bom trabalho. Percebe como que é possível você entrar no mercado de consultoria quando você tem conhecimento técnico e usa de maneira estratégica? É possível você exercer sua profissão de farmácia, ser reconhecido, ser valorizado, ser bem pago quando você é um especialista, se posiciona como consultor, porque isso eleva muito sua credibilidade, sua autoridade e valorização no mercado. Agora eu vou apresentar para você a outra ferramenta que você pode combinar com essa, que é a ferramenta de negociação. Essa ferramenta associada com o checklist vai te trazer segurança, vai trazer para você confiança. E o que vai acontecer? Você vai gerar confiança no empresário, porque na medida que você está autoconfiante, o empresário confia em você. Quando a pessoa está insegura, o empresário pensa que ela está insegura porque não tem conhecimento. Então agora eu vou te mostrar essa ferramenta de negociação para te ajudar a precificar seus
contratos, que é um monstro, é o terror de muitos farmacêuticos. Então, aqui nessa figura, eu estou trazendo aqui um diagrama para você conseguir visualizar tudo que eu vou falar para você, ficar mais fácil de você enxergar. Tá aqui você numa negociação com o empresário. Entre vocês, o que tem, claro, gente, que isso é uma figura representativa, tá? Para você entender o que está na mente de cada um de vocês. Você, o empresário. Você, na sua cabeça, se você parar para pensar, existe sempre um preço mínimo que você não deve cobrar abaixo dele. E existe. Se você não pensar nisso antes, depois que você entregar a sua consultoria, normalmente você vai descobrir se você cobrou abaixo ou menos do que deveria ter cobrado. Então é por isso que eu falo que você deve entrar num acordo, numa negociação, sempre passando por isso aqui. Você precisa estipular para você um preço mínimo. Além do preço mínimo, você quer um preço ideal. Na sua cabeça tem o preço para você ideal cobrar por aquele serviço. Se ele é justo ou não, se ele é de mercado, eu não vou entrar nisso. Mas tem um preço ideal. E tem um preço provável, tá? E existem técnicas para você determinar o mínimo e o preço provável e o ideal. Mas eu vou entrar aqui na negociação. Primeiro, não é o objeto desse momento. Para o empresário, existe o preço ideal que ele quer pagar. E existe o preço máximo que ele também, acima disso, não quer pagar. Se ele vai pagar ou não até acima do máximo na cabeça dele, depende de você. Inclusive de usar as técnicas corretas. O que acontece? Numa negociação, a zona do provável acordo, percebe? Ela não se estende para cá e nem para cá. Ela fica entre o seu preço mínimo e provável e o preço provável do empresário e o máximo. Vou dar um exemplo. Imagina que você vai fechar um contrato de regularização de uma empresa toda. E ela é uma empresa de produto médico. E essa negociação, essa implementação vai demorar 3 meses. O preço ideal que você quer cobrar, vamos imaginar que fosse 25 mil. E o preço mínimo que você acha que é justo é 15 mil ou 12 mil, vou colocar aqui 12 mil, tá? Metade, um pouco menos da metade do preço ideal. E aí o que acontece? O preço 12 mil, que o empresário ideal para ele, via de regra, é 20% a menos do seu preço ideal. Então, é 12 mil menos 2.400. Então, isso dá em torno do quê? 8 mil, 9 mil e alguma coisa, né? 9.800. E o preço provável do empresário, na cabeça dele, é 12 mil. Mas ele quer pagar 9 alguma coisa. Percebe? É abaixo do preço que você está disposto a receber. O preço provável aqui seu preço máximo é 25, o seu provável é tipo 20 mil. Então veja, o seu preço provável é bem mais próximo do preço ideal. E o preço provável do empresário é bem mais próximo do preço ideal para ele e abaixo do seu mínimo. Quando você determina o seu preço mínimo, 12 mil, você já determinou, ele vai me jogar para 9.800. O preço provável dele é 12. Então, é a partir daqui que nós vamos pôr uma tabela de daqui eu não passo. E aí, o que você faz? Na hora de você precificar, se você der o preço de 20 mil, você vai forçar a negociação para cá. Mas se você der o preço de 23 mil, você força o empresário fechar com você muito mais perto do seu preço provável. Se você der o ideal, pode ser que arrebente a corda e ele não queira negociar. Mas por que você deve fazer esse exercício? Para você ter na sua mente seus limites, até onde eu vou negociar. E para você ter uma boa negociação, mostrando mais valor para o empresário, para fazer com que sua negociação feche acima do provável. Então, toda vez que você entrar numa negociação, nunca saia dela sem esses dados escritos. Aqui 12, aqui 20, aqui 25, então aqui vai ser 9.800, aqui vai ser 12 e aqui vai ser 20. Para você poder dar o seu preço aqui. Faça isso e você vai perceber como você vai fechar muito melhores acordos. Como eu disse, quem por preço vem, por preço vai. Onde é que você vai focar para na hora que chegar aqui você estar seguro? É lá no checklist, é lá na conversa de fechar, de entregar valor. Então, essas ferramentas são ferramentas imprescindíveis para você praticar. É a primeira vez que você está vendo isso. Então, você precisa praticar, se acostumar, se familiarizar, porque no momento que você aplica bem um checklist com estratégia,
uma auditoria, uma investigação da empresa mostrando valor, facilita aplicar a negociação. Isso é importante para você saber conduzir toda a conversa, desde o primeiro contato, a seu favor. Quem conduz uma conversa e lidera é você. Isso você tem que ter técnicas de liderar a conversa. Se você perder a liderança, você tende principalmente a não fechar o contrato ou fechar por um preço ruim. E eu já quero te deixar aqui um alerta. Essa conversa nunca gira em torno do empresário ser obrigado a ter um alvará, uma licença. Ela gira em torno daquilo que está na mente do empresário, como empresário. O que ele deseja para a empresa dele todo o tempo. Então, essa investigação inicial, é por isso que ela é muito importante. Você precisa de técnica para fazer isso, desde a primeira abordagem. Você pode demonstrar o quanto ele vai ter esses desejos mais facilmente realizados com a sua regularização, se você tem técnicas de escutar e de fazer a pergunta certa. A maioria dos farmacêuticos e profissionais da saúde não sabem conversar nesse ambiente, dessa maneira. É quando você tem negociação com estratégia, com técnica, é que você aumenta em 85% seu fechamento de contrato. Viu? Como sempre foi possível você entrar no mercado de RT e consultor valorizado e que isso estava escondido para você como um segredo, e boa parte ainda continua, porque eu estou te mostrando a ponta do iceberg. É possível você exercer sua profissão de farmácia, ser reconhecido, ser valorizado e ser bem pago quando você é um especialista com técnica, com ferramenta, com estratégia, sabendo se posicionar no mercado como especialista, porque isso é que eleva sua autoridade, sua credibilidade e sua valorização no mercado. Mas você deve se posicionar não de maneira falsa. Você realmente tem que ter sustentação através de técnica, estratégia e ferramenta. Esses 3 pilares, eles te fazem ter uma alta remuneração como consultor, que impacta também nos seus valores que você vai passar a receber trabalhando como RT. E agora, neste momento, com base naquele enorme cenário de oportunidades que eu trouxe para você lá na primeira aula, eu quero te mostrar por que você também pode e deve atuar como consultor e RT usando o passo a passo correto e as ferramentas adequadas, como todas essas que eu venho apresentando para você e ainda vou te mostrar ao longo desse evento. Veja, olha essa reportagem. Mercado da beleza deve crescer em 4 bilhões e 720 milhões em até 2027. O mercado da beleza no Brasil tem surpreendido com os números apresentados em 2023. Apenas no primeiro quadrimestre do ano, com base em resultados na indústria de higiene pessoal, perfumaria e cosmético, apresentou um aumento de 30,9% em comparação com o mesmo período de 2022. Veja, isso aqui é parte de uma reportagem. Depois digita essa própria reportagem no Google para você lê-la completa. E eu vou iniciar agora pela área da estética. Nós vimos na aula 1 os dados de crescimento enorme nessa área de 2014 até os dias de hoje. No entanto, paralelo a esse crescimento todo, a área de estética e embelezamento foi a que teve o maior número de denúncias nestes últimos anos, segundo dados do próprio relatório anual da Anvisa. Se você olhar este relatório anual e os outros todos, desde 2015 que a Anvisa vem fazendo, a estética e embelezamento, ela vem ocupando disparadamente em todos os anos o primeiro lugar em denúncias, variando nestes anos todos de 54,5% até 67% de todas as áreas de saúde, um número muito maior de denúncias. E o segundo lugar é a tatuagem, em vários destes relatórios, ocupando o segundo lugar, como você pode ver aí nessa figura que é parte do relatório da Anvisa. E esse dado está lá no site, você mesmo pode pesquisar. Relatório anual de denúncias na área de interesse à saúde. E o que a Anvisa fez? A Anvisa, ela vem publicando várias notas técnicas, várias resoluções para regular esse setor. Olha essa nota técnica que a Anvisa publicou. A Anvisa republica
nota técnica sobre serviço de estética e embelezamento. Depois você mesmo procura essa reportagem. O que está dizendo nessa nota técnica é que a Anvisa publicou a nota técnica número 2 em meados de 2024, que trouxe orientações rígidas, dando orientações até de fiscalizações rigorosas para a vigilância sobre os serviços de estética e de embelezamento. Essa nota ela tinha 2 objetivos principais: orientar os profissionais da vigilância sobre o que verificar nas inspeções sanitárias e nas fiscalizações para garantir a segurança, a qualidade dos produtos e serviços oferecidos nesses estabelecimentos. E também para orientar os profissionais da área sobre a conformidade dos produtos e dos serviços que eles prestam, em concordância com normas sanitárias vigentes. E tudo que tem nessa nota técnica, gente, tem 2 objetivos principais: de fiscalizar e de orientar. E olha também a matéria no Conselho Federal de Farmácia, no site do Conselho, o Conselho orientando os profissionais. A nota técnica publicada hoje substitui a de 2023, publicada em julho de 2023. A nota de 2023 foi suspensa por questionamentos de representantes da estética, porque era rígida. Eles falaram que a norma não era legal, que a RDC não estava obedecendo os requisitos de legalidade. Só que a Procuradoria Federal da Anvisa, depois de avaliar a legalidade, reiterou a inexistência de vícios e republicou a nota ainda mais aprimorando as orientações. Então, o que eu quero deixar para vocês? Mesmo a nota sendo questionada em 2023, ela foi republicada em 2024, validada pela legalidade. Percebe que isso foi ratificado. O próprio Conselho de Farmácia, agora mesmo, há pouco tempo, comentou sobre isso. Veja o comentário aí do Conselho de Farmácia. A Anvisa recebe e monitora denúncias recebidas sobre o serviço de saúde e de interesse à saúde. E nos últimos anos, a agência constatou que os serviços de embelezamento, eles aparecem como os mais denunciados e reclamados, com 60% de denúncias em relação aos outros. Então, pessoal, o que a gente tem visto são notícias de eventos graves, inclusive morte, com procedimento de estética. E isso tem feito a Anvisa intensificar suas ações e cobrar das vigilâncias. São as vigilâncias estaduais e municipais que atuam no setor de serviços, elas estão com essa demanda de intensificar as ações nessas áreas. Como eu disse para vocês na aula anterior, a área de salões de beleza, estética, clínicas de micropigmentação, tatuagem, são áreas de serviço de interesse à saúde que podem atuar melhorando ou promovendo algum tipo de efeito positivo ou negativo na população. Agora, em 2024, no final do ano, a Anvisa soltou uma resolução proibindo importação, fabricação, manipulação, propaganda com uso de produtos à base de fenol, gente, decorrente de mortes provocadas pelo uso disso. E mesmo o Conselho de Medicina, reiteradas solicitações para ela liberar só para médico, a Anvisa prorrogou a proibição. Não cedeu nem para o Conselho de Medicina. Você percebe que você também pode e deve atuar regularizando esse tipo de empresa? Além do grande crescimento para você em sua profissão, você vai estar contribuindo muito para a segurança e qualidade do serviço de saúde e de interesse à saúde, para evitar casos de alergias, inflamações, queimaduras, infecções e, infelizmente, até morte, gente. Percebe como que isso é importante? E como você é um profissional indicado? Para vocês terem ideia, a Anvisa nunca teve uma parte de estética no seu site. Agora, no finalzinho do ano, em dezembro, novembro, ela tem uma parte, depois você vai lá e pesquisa. Tanto nesse primeiro contrato, quanto no segundo, que teve, já logo em seguida, né? Já me senti, vamos dizer assim, outra pessoa, outra farmacêutica. Já me senti como a consultora da clínica de estética, a consultora de salão de beleza. Tava tendo outro sentimento já, até como autoridade mesmo. Pelo fato de estar fazendo a diferença onde eu estava. Porque ali eu estava dando a consultoria e as pessoas estavam recebendo tudo que eu estava passando, as informações, até porque elas viram que ia agregar cada vez mais para a clínica, para o salão. Sendo consultora, até acharam que eu era da vigilância, falei, não sou da vigilância, mas eu tô aqui para ajudar a deixar organizado, a oferecer mais qualidade, né,
nos serviços que os locais que estão fazendo a consultoria vão oferecer para os seus clientes, né? Todos esses serviços devem seguir regras sobre utilização exclusiva de produtos regularizados, manter processo de limpeza, desinfecção de superfície e equipamento, bem como gerenciamento de risco, estrutura física, tudo isso são possibilidades de consultoria. Agora eu te pergunto, os empresários e os colaboradores dessas áreas, eles sabem fazer isso? Eles não sabem. Normalmente, gente, são profissionais que, pela Lei 13.643, regulamentou as profissões de estética e ela fez o quê? Ela pegou aquele técnico de estética e aquele esteticista que já tinha 3 anos de experiência antes da lei ser publicada, ela validou a formação deles. Então, são profissionais que muitas vezes nem são da área de saúde. Então, eles têm dúvida no sentido de procedimento, de regularização. Eu sei disso, muitos colegas têm feito consultorias para eles. Olha, para você ver essa reportagem aqui recente, de 3 de setembro agora de 2024. Anvisa, Conselho de Classes e prefeituras devem fechar clínicas de estética sem profissionais qualificados. E olha, eles estão ali indicando como é que garante essa segurança na própria reportagem. E a primeira coisa que eles estão fazendo é intensificar a fiscalização no setor de saúde. E você, como consultor, pode ajudar essas clínicas diminuindo riscos e diminuindo riscos, inclusive, delas serem multadas e fechadas. É nisso que você pode ajudar na parte de estética com a sua consultoria. Implementar processos, ajudar esses profissionais, regularizar na vigilância e tudo mais. E é um tipo de consultoria mais simples, inclusive, para você começar. Então, com a sua consultoria, com a sua atuação, muitos desses estabelecimentos vão obter clareza, na medida que eles vão ter de passar por a sua avaliação e pela sua informação e apoio. Como eu te disse lá na aula 1, são 97% desses estabelecimentos que ainda estão sem regularização e funcionando. É a sua oportunidade que você pode realizar um grande trabalho, fazendo uma enorme diferença para os usuários também desses serviços e sendo bem remunerado para fazer esse serviço. Olha aqui, outra reportagem. Números mostram a pujança dos negócios da beleza. Lembra que o próprio Sebrae falou? Muitas vezes as pessoas gastam muito mais com a beleza do que com a alimentação. Os números oficiais impressionam. Existem 1.331.826 atividades relacionadas a negócios da beleza. Você deve entrar nesse mercado. E a Anvisa vem gerando uma série de opções para esses fiscais da vigilância que estão atuando dentro de lojas, shopping centers e também em lojas individuais. Olha essa matéria do G1. Quase metade dos salões de beleza de Cascavel está irregular. Alerta vigilância sanitária. Olha outra matéria. Fiscalização fecha cerco em salões. Matéria trazida pelo Diário Oficial de Uberlândia. Vigilância sanitária lacra salão de beleza no bairro Novo Campinas, na cidade de Campinas. São diversas matérias sobre isso. Faça sua própria pesquisa. Aliás, ao fazer sua pesquisa, você já vai estar começando a direcionar sua captação de cliente. Tudo isso tem gerado uma demanda enorme de consultorias especializadas em adequação de estabelecimentos somente na área de clínicas, somente na área de serviço. Esses pequenos empresários, sem conhecimento das exigências, estão buscando apoio para evitar penalidades também. E lembra, no Brasil, há apenas cerca de 600 consultores disponíveis para atender essa enorme demanda. E, gente, isso piora muito quando você analisa a RDC 153 de 2017, porque essa norma criou classificação de risco para liberar o alvará sanitário. Nível 1, nível 2 e nível 3. E aí, gente, existem estabelecimentos que podem abrir antes de ter o seu alvará, mas no caso de clínicas estéticas, não pode. Então, todos os estabelecimentos que estão funcionando sem ter seu alvará sanitário, eles têm risco de multa. Clínica de estética, salão de beleza, não podem funcionar sem estar com a legislação completa. Salões de beleza, micropigmentação e clínica de estética foram classificadas como alto risco, exigindo licenciamento prévio
para o funcionamento. Então, se essas empresas não estiverem em conformidade, podem ser multadas ou até mesmo fechadas. Com essa busca de botox e procedimentos de preenchimento, as clínicas estão faturando muito bem e elas querem estar regulamentadas. E agora vamos falar de outro setor que também você pode fazer consultoria, setor de produtos, baseados na RDC 665 de 2022, que trouxe novos desafios para as empresas. Antes, a Anvisa não exigia que as empresas seguissem as normas detalhadas de forma integral, mas agora, para obter até a licença sanitária, é necessário cumprir toda a legislação integralmente. Isso afetou diretamente as clínicas e os hospitais, que devem exigir que as empresas de produtos médicos tenham os seus processos, tenham padronização e obtenham documentação completa. Cumpra essa regra de maneira completa, sob o risco dessas clínicas e hospitais não comprarem. Então, essas empresas não operam nas suas próprias vendas. Olha essa reportagem aqui, o que está falando. Comprar equipamentos médicos de empresas sem AF é infração sanitária, mesmo comprando por licitação. Você tem comprado produtos médicos de empresa que possuem a AF, autorização de funcionamento junto à Anvisa, nos termos dessas leis federais, desde 73 e 76, isso não pode acontecer. Então, o impacto dessa legislação nas empresas gerou mais oportunidades para consultorias que podem oferecer, vocês consultores, pode oferecer auditoria para ver o quanto que essa empresa está padronizada pela RDC e também a consultoria para adequar depois à norma. Então, consultores têm uma grande demanda para atuar no setor de serviços ou no setor de produtos. E a auditoria, por exemplo, é uma ferramenta poderosa que permite aos consultores não apenas identificar falhas de conformidade, mas justificar a precificação do serviço e otimizar o tempo deles, usando o quê? Os checklists, como eu disse para vocês, de uma maneira estratégica. Então, a utilização de todo esse processo é uma ótima forma de conquistar novos contratos e mostrar a competência de você como consultor, além de te possibilitar realizar as auditorias de formas avulsas e ganhar dinheiro com isso. E muitos consultores passam também a ser contratados como RT das empresas, como eu fui. Eu era indicada para consultoria e os donos falavam: você não quer ser meu RT também? Minha RT também? Então, gente, para os consultores que são iniciantes, a oferta desse serviço, usando a auditoria como essa isca, já pode ser um primeiro passo para garantir uma boa remuneração para você, sem necessidade de grandes investimentos financeiros. Esse cenário, ele é enorme. Tudo que eu trouxe aqui para vocês, olha a quantidade de oportunidade, olha a quantidade de demonstrações e provas que isso gera oportunidade de trabalho. Os consultores podem até começar suas atividades enquanto ainda mantêm outro emprego, como foi o caso de muitos que, após obterem a experiência, é que decidiram migrar totalmente para a consultoria. Ao se tornar referência na área, consultores podem oferecer seus serviços para empresa de todas as partes e de todos os portes, grande ou pequena, buscando sempre regularizar os processos dessas empresas e garantir conformidade na vigilância, garantir conformidade na AF, na Anvisa, para aquelas que precisam. Isso é fundamental para a continuidade e crescimento de negócios, porque cada vez mais a Anvisa está pegando no pé, está sendo exigente, está querendo essas empresas todas conformes com as suas normas. Então agora eu quero que você já aproveita e anota aí a nossa segunda palavra. Ela será fundamental para você. A segunda palavra é dignidade. Lembrando que em algum momento da aula 3 eu vou falar a terceira palavra-chave, pois lá na aula 4, se você for sorteado, você será chamado para falar essa palavra durante a aula, para você concorrer a uma vaga do meu curso completo. Você não vai querer ser sorteado, ter essa grande sorte e não saber falar essa palavra. E olha que isso já aconteceu. Então, fica ligado, anote essas palavras, decore se você precisar e não falte a nenhuma aula, inclusive, principalmente a aula 4.
E além disso, na terceira aula, eu vou mostrar uma grande oportunidade para quem quiser o meu acompanhamento próximo, para dar esses passos, essas estratégias nessa jornada, neste ano, para você ter o seu grande ano de valorização como RT e consultor de uma forma certeira, te ajudando em tudo que você precisa, te acompanhando para você conseguir ter todos esses resultados que vocês já viram durante essas 2 aulas. Então, na aula de domingo, eu também vou te mostrar dentro do site da Anvisa, ao vivo, todo o passo a passo para fazer um peticionamento, para você aprender na prática todo esse passo a passo. E ainda vou te falar de algumas das consultorias que você pode entregar de forma online, se é isso que você quer, trabalhar da sua casa, do seu conforto. Então, não perca nem a aula 3 e nem a aula 4 no domingo, porque essa aula 4, ela não ficará gravada. Então, participe da aula 3 para você saber de tudo, pegar toda a informação, pegar a palavra para participar do sorteio, e a aula 4 para você, inclusive, participar do sorteio, e ela não vai ficar gravada. Olha, eu estou recebendo também várias mensagens de vocês perguntando sobre o meu curso, que é o meu curso completo. E para quem ainda não conhece, é o meu curso online, o Combo Farmacêutico de Alto Valor, onde eu ensino o passo a passo, com muitos detalhes e com muita profundidade, cada etapa do meu método de consultoria, tanto para produtos, empresas de produtos, quanto para empresas de serviço, para você aprender desde a captação de clientes, fechamento de contrato e toda a parte técnica para entregar a sua consultoria e até obter contratos de RT de várias outras empresas de saúde e não somente da drogaria, para você obter uma remuneração muito melhor com outras empresas, se você só quer trabalhar com RT. O Combo FAV é para isso também. Ele é um curso que tem parte técnica de empresa de serviço de saúde, estratégia de captação de cliente, estratégia de precificação, de abordagem, de encontrar cliente, também gestão da sua empresa e de redes sociais. Mas eu não quero que você se preocupe com isso agora. Eu peço primeiro que você foque aqui nesse conteúdo, ok? Tamo combinado? Depois eu vou explicar mais sobre o meu método, sobre o Combo FAV. Olha só quanta coisa boa a gente viu nessa segunda aula. Eu te mostrei as maiores demandas de trabalho deste ano, que você pode atuar, que são empresas que a vigilância está em cima, por causa do aumento de denúncias e de eventos adversos graves. Eu trouxe as notas técnicas, as orientações da Anvisa para clínicas de estética, para salão de beleza, para micropigmentação e tatuagem. Eu mostrei também que você pode e deve fazer as atualizações das normas de produtos da saúde para empresas de produto. Eu tenho certeza que só essas ferramentas práticas que eu trouxe hoje nessa aula já vão fazer uma enorme diferença no seu trabalho, no seu entendimento de captar clientes, já vão fazer diferença de como estudar, como interpretar e fazer a legislação, fazendo com que ela seja aliada, usando o checklist e depois sabendo negociar. Eu ensinei você como saber negociar com técnica e não apenas de uma maneira intuitiva. E terceiro, usar todas essas vias de comunicação para crescer o seu negócio, mas saiba que isso é somente a ponta de um grande iceberg, pois existem várias outras ferramentas incríveis e várias outras estratégias poderosas que você precisa conhecer e praticar para alcançar essa transformação, para dominar a consultoria e levar a sua profissão de farmácia para um outro nível, para outro patamar de faturamento, de crescimento, de autoridade e de valorização. Você só precisa ter vontade, e isso eu sei que você tem. Farmacêutico é um profissional comprometido. E com essa vontade, você precisa tomar a decisão de fazer tudo o que é necessário, não se parar, não se sabotar, fazer o que é necessário para você entrar nessa área tão valorizada e que nos faz ter essa excelente condição de vida, excelente remuneração, com melhor qualidade de trabalho e liberdade de tempo. Agora, se você quer conhecer o mapa completo para começar a atuar com consultoria, você não pode perder a aula 3. Na aula 3, eu vou mostrar o mapa do farmacêutico valorizado e bem pago para iniciar na consultoria ainda esse ano da valorização do farmacêutico e poder alcançar esse faturamento de 15 mil por mês como RT e consultor, como
muitos de meus alunos. Você poderá fechar seu primeiro contrato de consultoria usando uma técnica inédita que eu criei e eu compartilho com meus alunos. E eu vou também trazer essa técnica na aula 3 para você ter essa estratégia poderosa que funciona 95% das vezes para você fechar um contrato, porque é claro, não adianta você ter conhecimento técnico se você não sabe vender, não sabe precificar e fechar um contrato de qualidade. Então já coloca agora aí no seu despertador para você acordar antes dessa aula 3, às 8 horas da manhã. Eu vou deixar a data aqui na tela para você. Já programa seu despertador neste momento mesmo agora, para você não correr o risco de esquecer. Além disso, não esqueça que você precisa assistir a aula 3 para conseguir concorrer a uma vaga do nosso método Combo Fácil. Então, depois da conclusão das 3 aulas, você vai precisar das 3 palavras para participar do mega sorteio na aula ao vivo. Não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo sobre o que você está achando das aulas, o que você achou dessa aula 2. E também faça stories agora, assistindo o evento, o ano da valorização do farmacêutico RT Consultor 15K. Marca meu Insta, marca que você está aqui nessa telinha. Eu vou ficar muito feliz de ver você me assistindo. Eu vou repostar no meu stories também. E se você está gostando desse conteúdo, manda essa aula para um colega seu, um amigo farmacêutico que você acredita que também vai se beneficiar e que vai gostar de ter esse caminho, esse passo a passo, esse tesouro tão escondido. Até a nossa próxima aula. Já anota aí na sua agenda para você não esquecer. Um grande abraço e eu te vejo na aula 3. O que eu estou fazendo no momento é uma clínica, cirurgia plástica, posto de coleta, clínica odontológica, farmácia de manipulação, drogaria, salão de cabeleireiro, clínica de estética, clínica de acupuntura também. O ramo farmacêutico é muito além do que as áreas tradicionais. Da drogaria, da distribuidora em si, de hospitais, é muito além, é muito além. Eu vejo que o mundo da consultoria, a gente pode atuar em qualquer vertente. E tem oportunidade. Não tem como ficar reclamando, não tem oportunidade. Quando eu tava na drogaria, desde o final de 2022, eu comecei a tomar antidepressivo, porque eu não via mais propósito. Não sentia propósito na vida, só que eu não podia largar o trabalho assim, sabe? E eu nem sabia exatamente se era isso. E aí, a última vez que eu fui ao médico, que tudo que a gente mais quer é largar logo o antidepressivo. E aí ele ficou surpreso. Eu fiquei muito feliz, nossa. Porque assim, eu tava tomando 3 medicamentos, né? 2 antidepressivos e 1 regulador de humor. E desde abril foi diminuindo, e agora eu só tô em 1 antidepressivo. E ele me falou que tá vendo uma melhora e um avanço muito significativo. E aí que os próximos passos é trabalhar o desmame. Então, assim, pra mim, nossa, só quem já passou burnout, depressão, entende o quanto isso, sabe, soa como música clássica nos ouvidos. Então tá me deixando mais leve, eu tô conseguindo realizar outras atividades fora do trabalho. Eu consigo trabalhar mais inspirada, porque a mente tá mais leve, né, tá mais oxigenada, digamos assim, para desenvolver um trabalho de forma melhor. É gostoso. A sensação é de estar viva, de ser útil, de realmente estar vivendo. É a sensação de que meu trabalho impacta, que ele faz a diferença. E na drogaria eu não sentia isso. Então eu tô realmente muito, muito feliz.